Labirintos da Culpa, psicografado por Roberto de Carvalho pelo espírito Basílio. Sinopse: Rosália desperta no plano espiritual 10 anos após o seu desencarne, quando o esqueleto de seu corpo é encontrado num matagal às margens de uma rodovia. Inconsciente, perambula a esmo, buscando aliviar suas dores por meio da aproximação com os encarnados. Auxiliada por Bertoldo, espírito devedor que vive fugindo da realidade equivocada de seu passado, é encaminhada a uma casa fraterna, onde recebe orientações e resgata todas as memórias de sua última encarnação. A lembrança dos equívocos cometidos a mantém prisioneira de um forte sentimento de culpa, do qual Rosália só conseguirá se libertar a partir do momento em que acreditar que Deus é justiça, mas que é também amor e indulgência. Soneto. Nos labirintos de uma culpa imensa, vive essa gente desassossegada, cujo remorso já virou doença, sem lenitivo a alma infortunada. No peito, a dor, em rígida sentença, vai espargindo trevas pela estrada, em duradoura e mórbida presença, que ao fim das contas não resolve nada. Mas quando alcança o claro entendimento e vê que é nulo esse padecimento, resplandece a alma para a eterna luz. E arrependida, mas não decadente, prossegue adiante esperançosamente, e ao fim da estrada há de encontrar Jesus. Mesmo quando a ignorância ou o orgulho obscureçam o entendimento, a verdade brilhará de qualquer forma no devido tempo. Edgar de Armond. Introdução. O homem faz dos desgostos e dos prazeres da alma após a morte uma ideia mais ou menos elevada de acordo com sua inteligência, que, quanto mais desenvolvida for, mais essa ideia se depura e mais se desprende da matéria. Compreende as coisas sob um ponto de vista mais racional, em vez de tomar ao pé da letra imagens de uma linguagem figurada. A razão mais esclarecida, ao nos ensinar que a alma é um ser todo espiritual, nos diz, por isso mesmo, que ela não pode ser afetada pelas impressões que agem sobre a matéria, embora não esteja livre de sofrimentos nem de receber a punição de suas faltas. As comunicações espíritas têm o propósito de nos mostrar o estado futuro da alma, não como uma teoria, mas como uma realidade, ao colocar sob nossos olhos todas as ocorrências da vida após a morte, mostrando-as ao mesmo tempo como consequências perfeitamente lógicas da vida terrestre. E, embora livre das ideias fantasiosas criadas pela imaginação dos homens, essas consequências não são menos angustiantes para aqueles que fizeram mau uso de suas vontades e aptidões. A diversidade dessas consequências é infinita, mas pode-se dizer, de modo geral, cada um é corrigido pelas faltas que cometeu. É assim que uns são punidos pela visão incessante do mal que fizeram, outros pelos desgostos, o medo, a vergonha, a dúvida, o isolamento, as trevas e pela separação dos seres que lhes são queridos, etc. Esse comentário é de Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, referindo-se às penas e gozos futuros, dá uma ideia clara sobre o que ocorre com os principais personagens dessa narrativa que, inconscientes do que representa a vida após a morte física, se veem perdidos e desamparados, fugindo do remorso granjeado por conta das faltas cometidas durante a experiência encarnatória e o medo do futuro, prevendo nele apenas o lado obscuro de uma dolorosa e eterna penitência. Somente o esclarecimento de que Deus é justiça, mas que é também amor e indulgência, pode dar a eles a coragem suficiente para se livrarem dos labirintos mentais criados pela culpa e pelo medo de encarar o tempo vindouro, enxergando-o, finalmente, de uma forma mais otimista e esperançosa. Capítulo 1. Sede indulgentes, meus amigos,
porque a indulgência atrai, acalma, reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 16. Uma nova tarefa. Há dias eu vinha pressentindo que algo importante estava por acontecer. Deduzi que seria um convite para acompanhar o desfecho de alguma situação envolvendo irmãos em novas experiências de vida e me coloquei à disposição. Quando isso ocorre, o papel que me cabe é o de observador, sem me envolver, questionar ou emitir qualquer julgamento sobre as escolhas dos protagonistas das questões a serem observadas. O objetivo é guardar as impressões obtidas em minhas observações, a fim de repassá-las mentalmente, se possível, ao médium escritor para que ele as escreva. Com isso, visamos esclarecer e despertar o senso analítico dos que se encontram encarnados, protegidos temporariamente pela lei do esquecimento e pelo véu protetor da matéria que os limita aos 5 sentidos básicos. Para o fato de que os planos material e espiritual estão inequivocadamente unidos e que muitas ocorrências que têm aqui o seu desfecho são efeitos de causas aí iniciadas. Diríamos mesmo que todo ato praticado no plano da matéria repercute invariavelmente na dimensão espiritual, gerando benefícios ou malefícios que se propagam na mesma proporção da circunstância que o gerou. Quando tais pressentimentos me envolvem, coloco-me a postos e, sempre fiel à tarefa que decidi abraçar, procuro me entregar inteiramente à sua realização, pedindo sempre a orientação, o amparo e a inspiração dos bons espíritos, para que os trabalhos sejam realizados a contento e que alcancem o êxito esperado. Por uma questão óbvia, nomes de lugares e de pessoas são substituídos ou omitidos, mas quanto ao conteúdo da narrativa, nós procuramos aproximá-lo o máximo possível dos fatos reais, uma vez que ele é o foco principal do nosso trabalho de conscientização e informação. Capítulo 2. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, esse guardião da honra interior, o adverte e o sustenta, mas permanece quase sempre impotente diante de suas atitudes impulsivas. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 7. Segredo bem guardado. Senti-me fortemente atraído para o ambiente de um bar na região central da cidade de São Paulo. Era um dia normal, a tarde estava pelo meio e o estabelecimento encontrava-se praticamente vazio. Cheguei no momento em que um homem sentava-se a uma mesa e pediu uma cerveja bem gelada. Tratava-se de um mulato alto, um pouco obeso e musculoso, de semblante tenso, demonstrando uma robustez física que se contrapunha aos seus 60 e poucos anos de idade, denunciados apenas pelo grisalho dos cabelos e de um espesso bigode que lhe endurecia o semblante. Não tive dúvida de que aquele era o alvo de minhas observações e me aproximei, naturalmente atento para não me tornar um invasor de sua privacidade, o que faria de mim muito mais um obsessor bisbilhoteiro do que um trabalhador do bem colhendo informações para a edição de um possível futuro livro, de conteúdo edificante e esclarecedor. Enquanto sorvia o primeiro gole da bebida, o mulato teve a atenção despertada para um jornal de bairro, desses periódicos semanais que circulam em distribuições gratuitas pelas comunidades, e que se encontrava sobre uma mesa vizinha. Tencionando distrair-se com a leitura das ocorrências locais, apanhou-o, começou a folhear e sentiu um baque ao ler, nas páginas policiais, a seguinte manchete: Encontrado esqueleto humano às margens de rodovia. E a reportagem informando que topógrafos contratados para fazer um estudo sobre obras de alargamento da rodovia que ligava a capital paulista a determinada região do interior do estado haviam encontrado um esqueleto humano no meio de um matagal a cerca de 50 metros de sua margem.
Informadas sobre a ocorrência, as autoridades competentes recolheram os ossos e os enviaram para análise em laboratório, chegando às seguintes conclusões. Tratava-se do corpo de uma mulher que deveria ter, por ocasião de sua morte, algo em torno de 50 anos de idade e que havia morrido há pelo menos uma década. A causa provável do óbito teria sido um atropelamento, já que o esqueleto apresentava gravíssimo afundamento craniano e vários ossos fraturados. A matéria encerrava dizendo que nenhum documento ou objeto que contribuísse para a identificação da vítima foi encontrado no local e pedia que, se alguém tivesse alguma informação que pudesse ajudar a polícia a elucidar o caso, que entrasse em contato pelo telefone de emergência da Polícia Militar ou procurasse a delegacia mais próxima para depoimento. Notei a inquietação do homem que, tendo terminado a leitura da notícia, fez imediatamente uma ligação de seu aparelho celular. Alô, Macedo? Não pude deixar de ouvir a voz metálica do tal Macedo do outro lado da linha. Afrânio? Há quanto tempo, cara? Depois que se aposentou, você se esqueceu dos amigos. Só curtindo a vida, não é? Quem me dera, rapaz. Aposentei-me, mas a vida continua uma dureza só. Ando fazendo uns bicos como vigia noturno para complementar o salário miserável que o governo me paga. Sei como é. Olha, precisamos nos encontrar, bater uns papos. É por isso mesmo que estou ligando, Macedo. Precisamos conversar com urgência. Nossa, falando assim, você até me assusta. Dá para a gente se encontrar agora? Bom, eu estou trabalhando, mas espera aí. Fala onde você está que eu vou encontrá-lo. O homem, que agora eu sabia chamar-se Afrânio, desligou o telefone após informar sobre a sua localização. Depois, leu e releu várias vezes a matéria do jornal, enquanto eu bebia avidamente, esvaziando 3 garrafas de cerveja em pouco mais de meia hora. Seu semblante estava tenso e ele fazia movimentos involuntários com os braços, enquanto parecia travar um diálogo mudo consigo mesmo, parecendo justificar-se de alguma coisa mal feita. Cerca de 40 minutos depois da conversa ao telefone, a viatura de uma empresa de segurança particular estacionou em frente ao bar. Era dirigida por um homem branco, magro, com uma calvície bem acentuada e que deveria ser uns 20 anos mais novo que o tal Afrânio. Ao vê-lo chegar, o companheiro que o aguardava levantou-se sorrindo e o recebeu com um efusivo abraço. Como está, Macedo? Cada vez mais careca e mais velho, hein? Olha quem fala, e esse barrigão aí parece até mulher grávida, rapaz. Os dois riram largamente, mas logo a conversa tomou um tom sério. Afrânio mostrou a matéria jornalística ao amigo, que leu com curiosidade e depois, dando um profundo suspiro, olhou para o outro e perguntou: Você acha que é ela? Sem a menor sombra de dúvida, respondeu Afrânio com convicção. Olha aí a que altura da estrada o esqueleto foi encontrado. Eu nunca consegui esquecer aquela maldita placa que indicava a quilometragem da rodovia e que estava ali, bem ao lado de onde você estacionou a viatura. O outro franziu a testa. Você acha que existe alguma chance de nos comprometer de alguma forma? Não. Quer dizer, acho que não. Eles não têm a menor ideia de quem seja tal mulher e, se não aparecer ninguém para informar, ela nunca será identificada. Já se passaram mais de 10 anos, cara. Além disso, eu tomei todo o cuidado para não deixar no local qualquer documento ou objeto pessoal que pudesse identificá-la. Coloquei tudo na bolsa dela, levei para minha casa, taquei álcool, fiz uma fogueira e queimei tudo no fundo do quintal. Só sobraram cinzas que o vento espalhou por aí. O outro suspirou mais uma vez enquanto voltava a encher o copo. Macedo protestou. Caramba, Frânio, você nem oferece. Mas você não está trabalhando? Não é melhor tomar um café?
Café? Depois disso, me deu vontade de encher a cara. A Frânia fez sinal para o balconista pedindo um copo, apoiou a mão no ombro do amigo e, olhando nos olhos dele, procurou tranquilizá-lo. Acho que não precisamos nos preocupar, Macedo. Eu só mostrei esta matéria para você ficar ciente do que está acontecendo. Esse segredo está trancado a 7 chaves e vai conosco para o túmulo, não vai? O outro respondeu com um piscar de olhos e os dois permaneceram ali por 2 horas, bebendo e comentando em voz baixa os detalhes do grave segredo que compartilhavam. Enquanto falavam, cenas ocorridas 10 anos antes começaram a se formar em minha mente, como se estivessem se projetando da memória dos dois amigos e tomando forma em meu campo mental. Procurei prestar bastante atenção, pois sabia que ali estavam informações muito importantes e que me ajudariam a elaborar o conteúdo dessa narrativa. Capítulo 3. Cada época está, assim, marcada com o selo da virtude ou do vício que a deve salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 8. Uma cena antiga. 10 anos antes, no início de uma tarde comum no luxuoso sobrado da família Esteves, o jardineiro estava podando as plantas quando ouviu tocar a campainha do portão. Ele alertou uma das serviçais, que foi atender, e a visão que a moça teve não foi das melhores. Uma mulher usando vestido roto e encardido, cabelos em desalinho e semblante fechado, denotando algum resquício de desequilíbrio mental. Ficou claro para mim que sua presença era indesejada naquele ambiente. A empregada estabeleceu contato visual com a visitante, assomando o rosto a uma portinhola que havia no centro do portão e perguntou: "O que a senhora deseja?" A outra a encarou com indignação, como se esperasse uma recepção mais digna. "Preciso falar com o senhor Matias agora mesmo." "Sinto muito, senhora, mas ele não está em casa." "Então eu preciso falar com a dona Amanda. Fala para ela que é a Rosália que está aqui." "Desculpe-me, senhora, mas a dona Amanda também não está em casa." A mulher olhou com ódio para a empregada da residência, desafiando-a. "Pois, nesse caso, eu vou ficar esperando eles voltarem." "Posso entrar e esperar aí dentro?" arriscou com sarcasmo. "Não, senhora. Eu não tenho autorização para deixar ninguém entrar aqui na ausência dos patrões. Além do mais, eles não vão voltar tão cedo, pois viajaram para o exterior." Rosália levou as 2 mãos à cabeça. "O que você disse? Eles estão fora do país?" A moça confirmou com um aceno de cabeça e se retirou. Nesse momento, a visitante, em total desequilíbrio, começou a gritar: "Espere, você está mentindo. Eu sei que eles estão aí. Fala que eu quero conversar com eles. Diz que é a Rosália que está aqui." A empregada, já bem distante do portão, fez um gesto de quem não estava ouvindo nada e respondeu sem sequer se dar ao trabalho de olhar para trás: "É melhor a senhora se retirar, antes que eu chame a segurança." A outra perdeu de vez o autocontrole e aumentou o tom de voz: "Olha aqui, moça, deixa de palhaçada comigo. Eu quero falar com seus patrões agora mesmo, senão vou chamar a polícia." Diante da atitude agressiva da mulher, a empregada entrou e fechou a porta. A visitante voltou a gritar descontroladamente enquanto socava o portão e apertava a campainha repetidas vezes. "Volte aqui, sua idiota! Eu quero entrar aí para falar com seus patrões. Cadê os malditos donos dessa maldita casa? Por que não me recebem?" E assim permaneceu por algum tempo, demonstrando visível descontrole emocional. Chegou mesmo a atirar algumas pedras em direção ao sobrado, que só não teve as janelas atingidas porque ficava bem recuado da rua. Até o jardineiro se afastou, com medo de ser atingido por uma pedrada.
A mulher que tensionava entrar no sobrado estava tão descontrolada que nem percebeu a hora em que um veículo estacionou próximo a ela. Um homem alto e musculoso, usando uma farda cinza com o brasão de uma empresa de segurança, agarrou-a com força pelo braço. Reconheci nesse homem a figura altiva de Afrânio. Estava 10 anos mais novo, os cabelos menos grisalhos e sem o bigode de agora, mas não havia dúvida de que era ele. Somente ao ser agarrada foi que Rosália se deu conta do que estava acontecendo. "O que está vendo aqui?" perguntou Afrânio, apertando ainda mais forte os braços magrelos da mulher. "Nada demais, seu guarda. Eu só queria. Droga, eles não querem me atender." Pega de surpresa, ela não conseguia formular uma resposta coerente e falava de modo confuso, as palavras tropeçando na respiração ofegante pelo nervosismo. "A senhora terá de me acompanhar", disse ele. "Mas por quê? Eu não estou fazendo nada de errado." Sem largar os braços dela, o homem riu com ironia. "Ah, quer dizer que depredar propriedade alheia não é nada errado?" "Espere, moço. Se tem alguém errado aqui, são os donos desta casa. Eles me prejudicaram, entende?" "Claro que entendo", continuou o segurança ironicamente. "O rico morador desta mansão deve ser um ladrão que invadiu a sua propriedade e roubou as suas joias caríssimas." Falou isso e deu uma tremenda gargalhada, provocando também risos no companheiro que estava dentro do veículo, sentado ao volante, e que logo percebi tratar-se do Macedo. "Não, o senhor não está entendendo. Eles me fizeram muito mal. Eu estou doente por causa deles." O motorista girou o dedo indicador próximo à cabeça, sugerindo para o colega que se tratava de uma louca. "Está certo", fingiu assentir a Frânio, aliviando um pouco o aperto das mãos nos braços de Rosália. "A senhora vai conosco até a delegacia e conta tudo isso para o delegado. Está bem assim?" Ela pensou em contestar, mas, de repente, abriu um largo sorriso de satisfação. "Espere, vocês vão me levar à delegacia?" Mediante a confirmação da segurança, a mulher começou a gritar para que as pessoas do sobrado pudessem ouvir com clareza. "Estou indo para a delegacia, ouviram? Vou voltar aqui com o delegado. Vocês vão ver com quem estão se metendo, seus malditos." E se deixou conduzir até o veículo, onde foi acomodada no assento de trás. A Frane ocupou o banco da frente, ao lado de Macedo, que deu a partida e seguiu em direção à saída do condomínio. "Como foi que a senhora conseguiu entrar aqui?" perguntou o segurança. "Entrando, horas bolas." "Mas o que disse ao guarda que estava de plantão? Por que ele deixou a senhora entrar?" Ela arqueou os ombros e torceu os lábios, formando uma meia-lua para baixo. "Eu disse boa tarde, e ele me deixou entrar porque quis, não obriguei ninguém." Naturalmente, Rosália não contou que havia ficado um longo tempo observando o guarda e entrado sorrateiramente no momento em que ele estava distraído, falando ao telefone. De qualquer modo, a Fran interrompeu o diálogo com ela e começou a conversar em voz baixa com Macedo. Porém, ainda inconformada com a falta de atenção da empregada do sobrado, a infeliz encontrava-se em total desassossego, irritada. Falava o tempo todo e gesticulava muito. "É melhor a senhora guardar suas energias para a conversa com o delegado", sugeriu o segurança, deixando claro que estava se irritando com aquela lenga-lenga. Intimidada com o seu agressivo tom de voz, a mulher silenciou, ou melhor, continuou falando, só que em voz baixa. O carro já estava rodando há um bom tempo. Saíra da zona urbana e seguia agora por uma rodovia, afastando-se cada vez mais da cidade. Rosália ficou desconfiada, franziu o senho, olhou severamente para a paisagem e perguntou ao motorista: "Ei, onde fica a tal delegacia? Para onde vocês estão me levando?" "Vamos dar um passeio", respondeu Afrânio com indiferença.
Passeio? Eu não quero dar passeio algum. Quero ir à delegacia. Olhando-a pelo retrovisor, Macedo, que até então estava calado, respondeu com voz de deboche. Ah, mas não vai mesmo. Já tem maluco demais nessa cidade, tia. Então, vamos deixar a senhora bem longe daqui. E, se não quiser se meter em mais confusão, é melhor se comportar, entendeu? Ao ouvir aquilo, ela ficou furiosa. Começou a gritar e a esmurrar as costas dos dois. Não, vocês não podem fazer isto comigo, seus miseráveis. Vocês devem ser uns paus mandados daqueles pilantras. Eu preciso falar com o delegado. Vocês me prometeram. Vamos à delegacia, agora. Irritado com os socos que recebia, a Frane virou-se e tentou segurar as mãos de Rosália. Mas ela estava muito agitada e iniciou-se uma luta frenética entre os dois. O segurança tentando contê-la e ela querendo se esquivar de suas mãos enormes de qualquer jeito. Com os movimentos bruscos que fez, Rosália acabou girando involuntariamente a maçaneta da porta traseira do veículo, que se abriu no momento exato em que Macedo, meio aturdido com toda aquela confusão, fazia uma curva bem acentuada. Os fatos aconteceram com muita rapidez. Afrânio tentou desesperadamente segurar a mulher, pois o corpo dela começou a pender em direção à porta aberta. Ele até conseguiu pegá-la pela gola do vestido, mas o vestido se rasgou e ficou apenas um pedaço de pano em suas mãos. Rosália foi projetada para fora do veículo, seu corpo flutuou no espaço, caiu pesadamente no asfalto e rolou, dando várias cambalhotas até o momento em que foi nocauteado por uma violenta pancada na cabeça, que se chocou pesadamente contra o meio-fio. Tudo isso ocorreu em fração de segundos e, ao final da cena, tudo para ela ficou escuro, frio e silencioso. Capítulo 4. A situação material e moral da humanidade terrestre nada mais tem que espante, inteirando-se da destinação da Terra e da natureza daqueles que a habitam. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 6. Para debaixo do tapete. Apesar de estar acostumado, por força do ofício que escolhi e que exerço com amor, a assistir a essas cenas trágicas que infelizmente ainda fazem parte da história de vida da grande família terráquea, eu não pude deixar de me sentir muito mal diante do ocorrido. Embora não faça parte da minha função emitir julgamentos, é sempre com profundo pesar e até com assombro que observo como são, muitas vezes, inconsequentes os comportamentos humanos e como é sutil a linha que separa a lucidez da loucura, o certo do errado, o bom senso da insensatez. Nada mais havia a ser feito para salvar a vida de Rosália, e os dois companheiros de trabalho sabiam disso. Eram experientes o bastante para saber que a queda fora fatal. Inicialmente ficaram se entreolhando, assustados, trêmulos. O carro estava meio atravessado no acostamento. A rodovia estava praticamente deserta, pois a época ainda era pouco utilizada. Quem quebrou o silêncio foi Macedo. Feche essa maldita porta! Gritou com voz trêmula ao parceiro que estava petrificado. No gesto automático, a Fran esticou o corpo sobre o banco, alcançou o puxador da porta traseira e a fechou com uma batida forte. Em seguida, Macedo acelerou e saiu dali a toda velocidade. Mas em poucos segundos foi questionado aos gritos pelo colega. O que você está fazendo, cara? Caindo fora daqui. Você tem ideia melhor? Não, quer dizer, espera um pouco. Me deixa pensar, caramba. Macedo não estava tão convicto do que fazia, então encostou o carro. Se nós formos embora, alguém vai encontrar o corpo e de alguma forma podem chegar até nós, disse Afrânio com a fala entrecortada pelo nervosismo. A estrada está praticamente deserta, mas alguém pode ter observado a viatura, gravado o número da placa. O motorista o olhou impaciente. Está bem, o que sugere então? Vamos voltar lá.
Para quê? A mulher está morta. Não podemos fazer mais nada por ela. Vamos nos livrar do corpo, jogar no mato, empurrar a sujeira para debaixo do tapete. O outro falou automaticamente, sem medir as palavras. Que seja, mas vamos logo antes que apareça alguém. Macedo engatou a marcha ré e voltou pelo acostamento mesmo, estacionando o carro ao lado do cadáver com o objetivo de obstruir a visão de algum curioso que pudesse passar por ali. Os dois desceram e, enquanto Macedo abriu o capô do veículo, simulando um defeito mecânico, a Frânio abraçou o corpo raquítico de Rosália, ergueu-o e entrou correndo no matagal que ladeava a rodovia. O mato ali era bem alto, de modo que ele logo se tornou invisível entre as árvores e o intrincado capinzal. Ainda assim, enfiou-se uns 50 metros mato adentro, deixando o cadáver no local bem escondido. Após arriar ali a carga fúnebre, vasculhou o corpo, procurando objetos que pudessem identificá-lo, mas, com exceção do vestido roto e das roupas íntimas, Rosália não estava usando mais nada. Brinco, anel, pulseira, ou seja, nenhuma dessas bijuterias que as mulheres costumam usar. Seu vestido não tinha bolsos e a única bolsa que ela carregava havia ficado no interior do veículo. Quando retornou para a estrada, Afrânio parecia robotizado. Sua roupa estava suja de sangue, seu corpo todo tremia e ele não conseguia se livrar da imagem pavorosa da cabeça esfacelada da mulher destrambelhada que os colocara naquela enrascada. Os dois amigos voltaram para casa em silêncio. Cada um tomou as providências que lhe cabiam para que aquele episódio caísse no anonimato e assumir uma postura muda, tendo muito raramente tocado no assunto ao longo daqueles 10 anos. Quando voltei à realidade, estava novamente sentado à mesa próximo aos dois companheiros. Ficara tão absorvido por aquelas cenas que tive a sensação de ter me ausentado dali e me assustei com o barulho que fazia um grupo de jovens que acabara de chegar, arrastando cadeiras e gritando para que o balconista fosse atendê-lo. A Frane e Macedo estavam se despedindo. Fiquei me perguntando qual dos dois eu deveria acompanhar para continuar minhas observações. De repente, meus próprios pensamentos me chamaram à razão. Minha tarefa não era necessariamente ao lado deles. A Frane e Macedo faziam uso do seu livre-arbítrio e continuariam agindo como bem entendessem, já que suas atitudes eram compatíveis com o grau de evolução em que se encontravam. A lei de causa e efeito trataria de responsabilizá-los quando chegasse o momento do ajuste de contas.